Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse que agora é o nosso primeiro episódio da terceira temporada do Arthur Cury Podcast. Depois de 2 temporadas aí com 10 convidados de peso, temos agora outro convidado pesadíssimo. É um cara que chegou aonde a maioria dos nadadores, atletas almejam chegar. Ele foi medalhista olímpico em Tóquio 2021, campeão pan-americano, campeão recordista sul-americano, campeão recordista brasileiro e muito mais. Se eu ficar falando aqui, vai demorar meia hora. Mas recentemente ele foi classificado para a sua segunda Olimpíada, agora em Paris. Fernando Scheffer, meu amigo, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Valeu, Arthur. Obrigado pelo convite. Estar aqui falando um pouquinho, tentar passar um pouquinho de tudo que eu aprendi nesses 15 anos aí, amassando barro lá na piscina. Ver se eu consigo inspirar algumas pessoas também. Com certeza, cara. Você é uma pessoa muito legal também. Quem não te conhece de perto e tá assistindo o vídeo, Fernando é show, gente. Tá sempre passando a experiência dele para os outros e aberto aí a conversar. Então, primeira pergunta, Nandinho. Cara, como que você começou a nadar? Como é que foi esse começo para você? Então, cara, eu comecei a nadar. A minha primeira influência foi o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho, chama Augusto. Ele já nadava. E aí eu comecei a acompanhar ele para as aulinhas de natação. E o meu irmão, ele é um cara muito competitivo. Só que ele é aquele cara competitivo chato, sabe? Aquele cara que joga na tua cara quando ele ganha de ti, fica implicando. E ele fazia isso com tudo, né? No videogame, na escola, no futebol, na natação. E eu tinha que achar alguma coisa para ganhar dele, para algum dia jogar na cara dele de novo. E eu escolhi a natação, porque eu sabia que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Então, meio que a minha primeira motivação para melhorar a natação foi ganhar do meu irmão um dia e retribuir toda a implicância de anos. Basicamente, essa foi a minha primeira grande influência, foi o meu irmão. E eu acho que eu tive muita sorte durante toda a minha carreira de ter muitos bons professores, né, bons instrutores que foram me moldando e foram me ensinando. Eu sempre tentei absorver o melhor de todo mundo para chegar onde eu cheguei hoje. Legal. Você fez outros esportes? Cara, eu nunca levei nada muito a sério, só o que a gente jogava na escola mesmo, mas a natação sempre foi o meu preferido. Começou muito mais por influência do meu irmão, mas rápido eu peguei gosto pela natação e já era o meu esporte favorito, que eu queria fazer. Sempre pedia para treinar mais, para estar mais tempo na piscina. Sempre foi uma paixão para mim, desde novinho. Fui construindo esse amor pela natação. Que massa, cara. E como é que foi esse seu processo até você começar a se destacar? Você sempre trabalhou técnica? Onde que foi que você começou a nadar, levar as coisas mais a sério? Eu tive a minha primeira treinadora mesmo, né? Depois que eu saí da escola de natação, é uma pessoa que é muito especial para mim. Até hoje a gente mantém contato, é como uma segunda mãe. O nome dela é Ana Paula Brandão. E ela sempre foi muito enfática nas coisas que eu precisava melhorar, principalmente na técnica e na perna. Ela sempre, desde muito novinho, passava treinos de perna para mim, para eu melhorar minha pernada, melhorar meu submerso, melhorar minha técnica. E sempre foi o principal ali que ela passava para a gente era isso. E eu acho que foi provavelmente o que eu mais consegui absorver dela foi, né, essa vontade de sempre aprimorar minha técnica, sempre aprimorar os detalhes. E é uma coisa que eu levo até hoje. Eu sei que, né, em muitas competições, às vezes eu chego lá e eu não sou o mais rápido, não sou o mais resistente, mas a técnica é uma coisa que está no nosso controle, né? A gente pode, né, o gesto técnico é uma coisa coordenativa, é motor. Então a gente, né, o nosso cérebro manda o comando para o nosso corpo e o nosso corpo reproduz isso. Então eu nunca admiti errar tecnicamente, porque era uma coisa que estava completamente no meu controle. Eu ficava, né, muito frustrado quando eu ia para uma prova e eu errava uma virada, por exemplo. Porque se eu errei uma virada, né, a culpa era minha, porque é um gesto motor meu, né, eu tenho um controle sobre isso. Então, acho que até hoje, né, um dos meus maiores focos quando eu estou treinando é justamente isso. A gente fala, né, sobre
assumir o controle das coisas que a gente pode controlar, e a parte técnica provavelmente é uma das partes que mais fazem diferença no nosso nado. A natação é um esporte que a gente muda o meio, né? A gente sai do meio terrestre, vai para o meio aquático. Então, a densidade da água é muito diferente da densidade do ar. Então, o arrasto dentro da água é muito maior. Qualquer falha técnica pode aumentar muito o arrasto e ter acaba influenciando o nosso tempo, o nosso nado de uma forma muito gritante. Então, provavelmente, o jeito mais fácil de melhorar é melhorando a técnica, e isso é uma coisa que, né, eu tenho em mente sempre quando eu vou treinar. E o pessoal gosta muito de educativos, cara. Eu quero aproveitar esse assunto que a gente está tocando de técnica. Se tem algum educativo preferido, pode passar um educativo para o pessoal aí que você mais goste? Cara, tem muitos educativos que eu gosto, mas tem um especial que eu sinto que me ajuda quase que instantaneamente, que é um educativo coordenativo clássico, aquele 3 braçadas e 6 pernadas. Eu gosto muito desse educativo porque ele me ajuda a coordenar a minha perna com o meu braço. E eu gosto de sempre pensar que, na verdade, quem dita o ritmo do meu nado é a minha perna e não a minha frequência de braçadas. Então, o foco desse educativo é que a pernada ela seja frequente durante todo o nado e que o braço ele vai ficar parado enquanto a perna está fazendo os 6 tempos, e quando o braço começar a fazer as braçadas, eu não posso diminuir o ritmo de pernadas porque eu quero encaixar minha pernada na minha braçada. É o contrário. Eu tenho que ajustar a velocidade da minha braçada para encaixar com a minha pernada. E quando eu faço isso, eu consigo focar e ajustar isso. Cara, o meu nado ele fica muito mais aprimorado e é quase que instantaneamente, sabe? Eu faço um pouco desse educativo no aquecimento, eu vou para a série, eu tenho certeza que meu nado está muito mais conectado. Cara, que massa, hein? E eu queria que você contasse agora um pouquinho sobre o seu desenvolvimento até você começar a se destacar, Nandinho. E se houve algum momento em específico que você percebeu que você tinha potencial realmente para estar brigando ali, sabe, entre os melhores do mundo. Cara, então, eu sempre fui um cara muito da força de vontade, né? Eu sei que eu tenho um talento, né, que me diferencia, mas o talento por si só ele não resolve nada. Eu sempre fui o cara, sempre tive muito prazer em ser o cara mais esforçado da equipe, do time. Então, quando eu olhava para o lado e eu via que o meu colega de treino estava fazendo 3 ondulações, eu queria fazer 4, 5, porque eu queria, sabe, me destacar pelo meu esforço. E demorou muito para eu realmente começar a ter resultados expressivos, né? Eu só fui ser campeão brasileiro quando eu já era júnior, né? Júnior 2 foi o meu primeiro título brasileiro. E eu acho que foi um momento muito importante para mim, que foi justamente em 2015, final de 2015. Então, estava começando as competições preparatórias e as seletivas para a Olimpíada do Rio. E quando eu fui campeão brasileiro de categoria, né, de júnior, eu fiz um tempo que figurava ali entre os 8 melhores absolutos do Brasil. Na prova de 200 livre, né, e isso me colocava na disputa ali de tentar uma vaga no revezamento 4x200 na Olimpíada do ano seguinte. Então, acho que essa competição foi quando eu coloquei no radar, assim, realmente que ir para uns Jogos Olímpicos era um sonho palpável, sabe? Já era uma coisa que estava perto de acontecer. E aconteceu que eu, né, nadei as 2 seletivas, na época eram 2 seletivas para as Olimpíadas. Na primeira eu nadei muito mal, e na segunda eu fiquei a 80 centésimos do quarto colocado, que inclusive foi o André Pereira, era meu colega de equipe. E foi muito interessante essa história, porque ele nadou a final A do 200 livre e eu nadei a final B. E na ocasião, né, ali no balizamento, a gente tem a TVzinha ali que mostrava os resultados, e eu vi que ele tinha feito um tempo muito bom, ele tinha feito 1,48, só que trocou o tempo do Felipe Ribeiro, que era o meu principal adversário, ele era da minha idade, a gente disputava os brasileiros desde infantil, trocou o tempo dele com o tempo de um argentino. E apareceu que o Ribeiro tinha feito 1,47. E eu Uhum. devo ver aquilo e falar,
caramba, velho, o Ribeiro fez um 47, o Léo Pereira, que nada Uhum. comigo, fez um 48. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou pro pau. Só no final B mesmo. E eu lembro que naquela competição eu tinha, sei lá, de 100 livre, eu tinha 51,0. Era meu melhor da vida, era 51,0 de 100 livre. E eu passei o 200 para 50,80 no pé. Nossa. Que eu falei, cara, eu vou, eu vou atrás desse índice, vou dar um Uhum. jeito. Se os caras podem, eu também posso. Acabou que não Uhum. deu muito certo a minha estratégia, né? Acabou pesando. Eu acabei fazendo 1,50. Fiquei um pouquinho longe ali da minha melhor marca, mas eu acho que essa também foi uma competição muito importante para mim, porque eu lembro de quando eu retomei os treinos, conversar com meu psicólogo, Márcio, e aí ele perguntou para mim como que foi a competição, o que, que eu pensei, qual que era a minha estratégia, e eu falei para ele assim, Márcio, a minha estratégia era passar rasgando, é isso que eu queria. E ele falou, então tu concluiu o teu objetivo, tu passou rasgando. Aí eu fiquei tipo Uhum. assim, é. Aí ele falou, já pensou se ao invés do teu objetivo for passar rasgando, tu pensar, vou passar rasgando e vou voltar melhor ainda? Talvez se o teu objetivo fosse esse, talvez tu conseguiria se organizar melhor para ter gás para a segunda parte da prova. E aquilo me pegou de um jeito que, cara, realmente, eu nem pensei, né, nas consequências que aquela estratégia poderia causar. Eu só queria, né, gastar minha energia. Eu estava cheio de energia ali, cheio de vontade, queria gastar ela, mas talvez eu poderia ter direcionado essa energia de uma forma um pouco mais inteligente, ter um pouco mais de frieza ali, né, na hora de montar a minha estratégia, do que eu ia fazer e realmente me organizar para não só nadar metade da prova muito bem, mas nadar a prova inteira. Então, acho que esse foi o segundo momento que eu tive um grande aprendizado do quanto é importante chegar nas competições e realmente se preparar e se organizar mentalmente, né? Não só chegar bem fisicamente, bem tecnicamente, que isso, cara, todo mundo faz, todo mundo treina forte, todo mundo, né, trabalha técnica, todo mundo se esforça, mas provavelmente o que diferencia, né, a galera que tá ali nas cabeças é o quanto eles conseguem administrar as emoções ali na hora que o bicho pega, né, o quanto eles conseguem ter a frieza de tomar as decisões corretas ali no momento crucial e de realmente se organizar e se preparar para performar e, né, aceitar que, cara, eu sou capaz de performar dessa forma que eu quero, então deixa eu me organizar para isso. Então acho que foram esses dois momentos mais marcantes da minha carreira, assim. Depois disso eu comecei a realmente deslanchar e entrei na seleção brasileira e desde então não saí mais e estou aí até hoje, né, disputando as competições internacionais e defendendo o Brasil. Antes da gente tocar nesse assunto, seleção brasileira, Jogos Olímpicos, medalha olímpica, eu queria saber um pouquinho mais sobre os trabalhos na categoria de base que você fez. Você falou que no Júnior você foi medalhista brasileiro pela primeira vez, medalhista campeão, né? Campeão, não digo medalhista. Mas, cara, quando você era mais novo, você treinava no Grêmio Náutico União, certo? Foi lá onde tudo começou. Ali, quando você começou realmente a competir, você treinava medley? Como que era, sabe, esse processo de treinamento para você? E no que você mais focava nessa época? Então, cara, eu acho que eu tive uma progressão bem inteligente nas categorias de base. Eu comecei a nadar, na verdade, numa academia de Canoas, né, que é minha cidade natal, uma cidade do lado de Porto Alegre. Em 2011, quando eu era infantil 1, essa academia fechou. E aí a Ana Paula Brandão, que era minha treinadora, recebeu um convite para ir para o Grêmio Náutico União e levou alguns atletas dela, eu inclusive. Foi aí que eu realmente acho que tive um contato maior com o esporte de alto rendimento, porque lá tinham muitos atletas que me inspiravam demais. Tinha o André Pereira, né, que é um atleta olímpico, tinha a Graciele Hermann, que já foi recordista sul-americana, foi olímpica, tinha o Samuel Debona, né, que é um cara que é referência nas maratonas aquáticas, já foi medalhista em Copa do Mundo, medalhista em Campeonato Mundial. Então, acho que aquele momento ali, né, eu ver aqueles ídolos assim de perto e poder ver o que eles faziam, aquilo me ajudou muito a tentar modelar um pouquinho do que eles faziam que dava certo e transformar isso para minha realidade.
durante o infantil, né, a gente fez um trabalho bem geral, trabalhava medley, trabalhava outros estilos. Teve uma competição que eu cheguei a nadar todas as provas dos 50 a 800 livre, mais o 100 de todos os estilos, mais 200 medley, tudo isso em 3 dias, que justamente, Nossa. sabe, a gente fazia um trabalho que nos deixava apto a competir com qualquer prova. Então, eu não era especialista em 200, em 400 naquela época, eu nadava de tudo. Eu já cheguei até a pegar medalha de brasileiro em 1500. Inclusive, eu fui bronze e o Guilherme Costa, o cachorrão, foi quarto nessa ocasião. Olha só que interessante. Quando eu entrei para o juvenil, o Kiko, o Cristiano Klaser, né, que é o treinador de uma das equipes principais lá do União, ele me chamou para treinar com ele. E ele tinha uma equipe predominantemente de atletas de maratona aquática. Então, os treinos lá eram muito, muito volumosos. Eu cheguei a fazer semana de 100 quilômetros. Nossa. Cara, semanas de 100 quilômetros de uma semana é uma coisa muito bizarra, porque são 10 treinos de 10 quilômetros. É muita coisa. Meu Deus, cara. E, na verdade, a gente não fazia 10 treinos, a gente fazia 11 treinos na semana, a gente não tinha nenhum período off, até o sábado de manhã. E a gente tinha uma sessão que era regenerativa, que dava 7.000, porque o treino de sábado sempre dava 12. Era o treino de desafio. Tinha que dar 12 quilômetros no sábado, porque a gente já tinha nadado 80 e tantos quilômetros a semana toda, sem nenhuma sessão off. E aí chegava, tinha que fazer um treino de desafio de 12 quilômetros. Era bem desafiador, não só físico, mas talvez principalmente mental, porque tem que gostar muito da coisa para aguentar, né, passar por uma semana dessas. Mas hoje eu vejo quanto isso foi importante para mim, né, para construir, eu acho que é essa casca de aguentar, né, as pedreiras do treino. E veio na época certa, eu era juvenil ali, né, fui aos poucos aumentando o volume. Claro, juvenil ainda não fazia semana de 100 quilômetros, eu fui fazer semanas assim quando já era júnior, já tinha realmente uma bagagem maior. E eu acho que isso me deu justamente a possibilidade de, agora como sênior, como mais velho, conseguir fazer essa transição, né, para um treinamento mais específico para as minhas provas de 200, de 400, de 100 livre, conseguir baixar um pouco mais o volume, trabalhar com mais qualidade, com mais técnica e conseguir realmente usar esse lastro aeróbico, né, que a gente trabalhou durante todas essas categorias de base, e agora utilizar isso e transformar isso realmente né, no alto rendimento, na velocidade pura ali, na velocidade crítica das nossas provas. Cara, massa. Agora, revendo aqui a linha do tempo, você falou do seu começo no esporte, você contou um pouquinho agora sobre o seu crescimento nas categorias de base, todo esse trabalho que foi feito no Grêmio Náutico, e falou também ali de quando você viu que você realmente era capaz de se destacar ali, né? Você falou daquela prova da seletiva olímpica que você passou para 50 e deu uma travada, fez uns 50. E agora, cara, antes de entrar no assunto Olimpíadas, medalha olímpica, eu vou querer saber o que aconteceu em Tóquio e tudo mais. Queria que você contasse um pouco sobre como que você lida com a pressão durante a temporada. Não sei se você enxerga isso como uma pressão, mas a natação é um esporte solitário em muitos aspectos. Como é que você lida com essa pressão de dar resultado e como é que você faz para aproveitar o processo? Porque tem muita gente que, sabe, sofre ali e acaba não conseguindo aproveitar o dia a dia. Cara, a pressão, ela faz parte, né? Ela vem no combo quando a gente escolhe ser atleta de alto rendimento, principalmente. A pressão, ela vem junto nesse pacote de coisas, né? Esses direitos e deveres que a gente aceita. Mas eu acho que a gente vê a pressão com olhos equivocados. A pressão, na verdade, é um privilégio. Porque se alguém te cobra e se alguém espera alguma coisa de ti, pode ser a autocobrança ou a autopressão, é porque essa pessoa acredita que tu é capaz de fazer alguma coisa, sabe? Ninguém chega para alguém que não tem habilidade e cobra dele um resultado. Isso não existe, né? Só se cobram ou só se esperam resultados de quem é capaz. Então, acho que a gente tem que ver, né, a pressão como um privilégio. Se alguém espera que eu, né, chegue em determinado resultado, é porque essa pessoa acredita que eu sou capaz.
Isso serve para nossa autocobrança também. No fundo, lá no fundo, a gente sabe que a gente é capaz e às vezes quando a gente se frustra é porque ou a gente colocou uma expectativa equivocada ou porque a gente não cumpriu a expectativa que a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Então, acho que o cuidado que a gente tem que ter é esse, é saber alinhar as expectativas sobre o que a gente é capaz de fazer. O meu avô, ele é psicólogo e eu tenho conversas muito interessantes com ele, né? Eu tenho terapia de graça quando eu quero. E ele costuma falar que o nosso objetivo é como se fosse tivesse uma prateleira com vários livros e a gente tem que escolher um livro para pegar essa prateleira. Mas a gente não pode escolher um livro que está muito baixinho aqui, muito perto da gente, porque vai ser sem graça, vai ser fácil pegar ele. A gente só estica a mão e pega. Mas a gente também não pode escolher um livro que está lá em cima e que eu vou precisar de uma escada e um pedaço de pau para tentar catar esse livro. Vai ser muito difícil e talvez eu me frustre se eu não conseguir pegar esse livro. Então ele tem que estar numa prateleira que eu preciso me esforçar para pegar ele, para ele não ser muito chato, mas também que não seja, né, frustrante caso eu não consiga chegar lá. Ele fala que o nosso objetivo é exatamente isso. Tem que estar num lugar que nos desafie, nos coloque num desconforto para tentar buscar ele, ao mesmo tempo que ele não pode ser tão fácil para a gente cumprir ele com pouco esforço e perder a motivação logo de cara. Então, acho que isso é uma coisa que eu coloco bastante, né, no meu processo. E uma coisa que é muito interessante que ajuda a gente a lidar com as dificuldades desse processo é justamente isso, a gente conseguir estabelecer pequenos objetivos dentro do objetivo maior. E esses objetivos, eles nos ajudam a manter a nossa motivação para esse objetivo maior. Porque o objetivo maior, normalmente, ele está distante da gente, né? Ele normalmente é uma competição, ou ele é um tempo, uma marca que a gente quer alcançar. E a gente não consegue ver a construção de uma medalha ou a construção de um tempo todos os dias. Então, colocar pequenos objetivos que a gente consiga cumprir ajuda a gente a ver, né, esse lapso temporal de evolução. Isso é uma coisa que nos ajuda a manter a motivação. A gente vê evolução, nos mantém motivado. Então, isso pode variar desde, não sei, hoje eu quero focar em virada, sabe? Aí tu vai lá pro treino e tu só foca em viradas, e aí tu pega um caderninho e escreve, dia 1, foquei em viradas, cheque, coloca lá, cumpri o objetivo. Ao longo dos dias, as semanas vão passando, os meses vão passando, tu vai olhar esse caderno, tu vai ver que ele vai estar cheio de chequezinho, assim, né? Dos Vzinhos de que tu cumpriu aquele objetivo. E tu vai olhar para aquilo e tu vai ver, caramba, olha só o quão longe eu cheguei, né? O quanto eu evoluí, o quanto eu estou num processo de evolução e o quanto eu estou cada vez mais perto daquele objetivo que eu tracei lá atrás. Eu acho que isso ajuda a gente a encontrar mais sabor no processo, mais sabor na construção do que no objetivo propriamente dito. Porque a gente que, né, trabalha com esporte, principalmente a natação, a gente tem poucas competições, a gente tem poucas, digamos assim, oportunidades de alcançar os nossos objetivos. No Brasil, hoje, a gente tem o quê? 2 competições principais no calendário nacional. Então, cara, será que eu só vou ter, né, a sensação de dever cumprido 2 vezes no ano? Isso é muito pouco. Eu preciso achar formas de me motivar, eu preciso achar objetivos diários, objetivos semanais. E pode ser desde, não sei, dormir mais cedo, usar menos o celular, se alimentar melhor, beber mais água, melhorar a saída. Quando acabar o treino, vou lá, faço 5, 6 saídas ali, faço um educativo de saída, sabe? Para sentir esse progresso acontecendo. Eu acho que isso acaba aumentando o nosso gosto pela construção e pela evolução, e não só pelo resultado lá no final. Quando eu olho para minha carreira, todas essas competições que eu me senti bem sucedido, em todas elas eu estava feliz. Não tem nenhuma competição que eu nadei bem infeliz. Nenhuma. E eu acho que, né, tu pode se identificar com isso, e qualquer pessoa que a gente perguntar vai se identificar com isso. Então, a gente tem que achar formas de tornar o que a gente faz leve, e não uma cobrança ou uma obrigação. Porque quando a gente tem que nadar bem,
Isso torna pesado. Mas se a gente pensar, eu quero nadar bem, eu quero dar o meu melhor, eu quero dar o meu 100%, eu quero me esforçar, isso muda a perspectiva e se torna um pouco mais leve, e a chance da gente se divertir e ser feliz fazendo isso são maiores. Então, acho que é um desafio para todo mundo, não é fácil, né? A gente falando aqui parece muito, muito tranquilo. Na teoria, na prática, é muito mais complicado a gente colocar isso para acontecer mesmo. Mas o desafio é esse, né? Se fosse fácil, qualquer um ia fazer. A gente encontrar essas formas de achar sentido no que a gente faz, se divertir e, sabe, gostar mais da construção e da evolução do que da medalha ou do tempo que vai aparecer lá no placar. Porque, como eu falei, todas as competições que eu nadei bem, eu estava feliz. Para eu chegar lá feliz, eu tenho que estar aproveitando o processo, aproveitando o dia a dia. E se eu aproveitar o processo, aproveitar o dia a dia, cara, às vezes o resultado lá, sabe, acaba se tornando até um pouco mais indiferente, porque eu sei que no dia seguinte, eu nadando bem ou eu nadando mal, vou voltar aos treinos, vou voltar a construir de novo. Então, acho que no fim das contas é isso que importa. Cara, irado, muito bom. E é muito isso, esse negócio de estar feliz, porque eu lembro agora no fim que quando eu conversei com o meu ex-treinador Christian Carvalho, lá no Curitibano, e daí ele olhou para mim e falou assim: Arthur, eu já vi uma pessoa nadando muito bem, nadando tecnicamente errado, nadando doente, não estando no melhor dia, mas eu nunca vi uma pessoa nadar bem estando infeliz. Exatamente o que você falou. E daí ele falou isso quando ele viu que eu tava feliz ali aproveitando e acabei nadando bem. Mas, cara, pessoal que tá assistindo aí, tente, né, aproveitar o processo aí que vai dar certo. E, mano, agora que a gente falou sobre o processo e tudo mais, eu quero entrar mais em relação às Olimpíadas, principalmente Tóquio, que foi quando você conquistou a medalha de bronze nos 200 livre. Cara, eu quero saber como é que você estava mentalmente e fisicamente para Tóquio. Na sua cabeça, você pensava em medalhar? Porque você nadou na raia 8, você se classificou eliminatória para a semifinal com o primeiro tempo, e da semi para a final você acabou pegando a raia 8, né? Mas conta pra gente um pouquinho como é que você estava ali mentalmente e fisicamente. Essa Olimpíada foi, cara, foi muito louco. Eu sabia que eu estava muito bem treinado, né? Porque principalmente na aclimatação ali antes de ir para os jogos, eu já estava fazendo treinos, assim, os melhores treinos da minha vida. Estava andando muito rápido, me sentindo muito bem. Então eu sabia que, né, fisicamente eu estava pronto. Mas, cara, Jogos Olímpicos é um turbilhão de emoções, né? Basicamente o palco, né, do maior evento esportivo do mundo. Então, os melhores atletas do mundo todo estão lá e todo mundo está com o mesmo objetivo, todo mundo quer a mesma coisa. Então, é a guerra para saber quem vai, né, se dar melhor. E, como tu disse, eu nadei a eliminatória, nadei muito bem. Eu fiz o segundo tempo. Bati o recorde sul-americano e eu lembro de, cara, nadando as eliminatórias, talvez foi a prova mais fácil da minha vida, porque eu lembro de passar os 150 e eu tava na frente de todo mundo, cara, todo mundo. E eu já tava numa série forte nas eliminatórias. Tinha alguns adversários muito bons ali comigo, eu tava na frente de todo mundo. Eu até falei, nossa, vou até dar uma segurada aqui, né? Acho que eu tô sob controle. E, cara, baixar o tempo, né? Dar o melhor tempo da vida, segurando no final, é quando tu vê que, caramba, a coisa tá legal para mim. Só que aí o que acontece? É a armadilha da expectativa, né? Eu fui para as semifinais com o segundo melhor tempo, né, de classificado, e eu fui com aquela, sabe, aquela cobrança, aquele peso de, cara, eu tenho que classificar. Eu fiz o segundo tempo das eliminatórias, eu tenho que estar nessa final. E esse tenho que é o peso da obrigação, né? E é o peso que torna tudo mais difícil. E foi muito louco, porque eu piorei quase um segundo das eliminatórias para a semifinal. Passei raspando, né? Por 7 centésimos eu classifiquei para a final, classifiquei na raia 8. E assim, cara, para ser sincero, eu nunca tinha colocado como um objetivo a medalha olímpica. Aconteceu no Campeonato Mundial de 2019, dois anos antes dos Jogos, eu fiquei de fora da final, fiquei em nono nas eliminatórias. E na final,
se eu tivesse feito o meu tempo, meu melhor tempo da vida na final, eu seria prata naquela competição. Nossa. Foi aquele momento que eu falei, caramba, cara, sabe, eu tô no bolo, eu preciso de uma chance. Se me der uma chance de eu entrar na final, cara, vou mostrar o que eu tenho aqui. E nos jogos foi mais ou menos isso, sabe? Eu senti que tinham dado a chance que eu tanto queria para mim. Eu tinha uma raia na final, mas em nenhum momento eu pensava, cara, eu quero subir no pódio, cara, eu quero ganhar essa prova, eu quero pegar uma medalha. Esse pensamento não vinha na minha cabeça. A medalha e o pódio, em nenhum momento aparecia nas minhas visualizações de prova, nada, nada. E eu lembro que no dia anterior, né, da final, eu estava um pouco nervoso, liguei pro meu psicólogo, Márcio, e aí eu falei para ele, pô, Márcio, tô nervoso e tal, vamos conversar um pouco. Ele falou, não, tranquilo, me fala aqui o que tu tá pensando, né, sobre a prova de amanhã. Como é que tu vê essa prova? Eu falei, eu vejo que eu tô indo competir com 7 atletas muito bons, né, os 7 melhores do mundo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas tu tá junto com esses caras, né? São 8 que nadam, e tu tá no meio desses caras, dos melhores do mundo, tu tá aí. Eu falei, caramba, é verdade. Aí ele me perguntou assim, qual é o tempo que tu fez nas eliminatórias? Eu falei, 1:45:0. Aí ele falou assim, tem alguém que fez um tempo menor que esse? Aí eu falei, teve um cara nas eliminatórias e um cara na semifinal que fizeram tempos mais baixos do que isso. Aí ele falou assim, cara, então tudo bem, tu classificou para a final com o 8º tempo, mas no apanhado geral, tu é o terceiro tempo da competição. Eu tenho certeza que os outros 5 caras, nesse momento, eles estão quebrando a cabeça para pensar como que eles vão te buscar, como que eles vão fazer um tempo menor que o teu. Porque os caras já sabem o que tu fez aqui, eles sabem o que tu é capaz. E aquilo ficou na minha cabeça, velho. Eu fiquei tipo assim, caralho, é verdade, eu não sou o 8º, eu não sou o pior da final. Eu tô com o terceiro tempo aqui, sabe? Eu fiz ontem esse tempo, sabe? Tá dentro de mim. Eu acho que isso me trouxe uma tranquilidade muito maior, né, para entender as expectativas e as cobranças que eu estava colocando em mim mesmo e entender que, cara, eu sou capaz de alcançar o que eu acho que eu mereço alcançar aqui. E isso trouxe uma leveza muito grande para eu chegar lá na hora da final e conseguir realmente aplicar, né, tudo que eu treinei. Acontece muitas das vezes, né, da gente treinar, chegar na competição, a gente não performar. Porque a gente não conseguiu aplicar o que a gente treinou, não conseguiu colocar ali na hora, né, tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente se esforçou durante todo esse processo. E o que faz a gente estar apto a realmente aplicar o nosso treino ali na hora, né, no derradeiro, na final, é o quanto a gente está alinhado mentalmente. Porque se a gente estiver bem emocionalmente, bem mentalmente, a gente consegue colocar tudo que a gente tem ali. Mas se a gente deixar, né, algumas armadilhas, né, cair em algumas armadilhas, a gente vai perdendo um pouquinho alguns pontos que a gente poderia explorar mais ali na hora. E eu sinto que o que deu tão certo nessas Olimpíadas foi justamente isso, porque eu consegui chegar na final, na hora que realmente valia tudo e aplicar a melhor natação que eu tinha ali, sabe? E foi muito louco, porque, beleza, eu cheguei, né, na medalha olímpica, um sonho de quando eu era criança. Eu acho que quando eu era criança eu sonhava mais com a medalha do que quando eu estava lá treinando para as Olimpíadas, sabe? Porque eu sentia que colocar, né, o resultado, assim, uma consequência como um objetivo, era uma coisa que ia criar uma obrigação para mim. Então eu não gostava de colocar tempos ou colocar uma medalha, um título como meta. A meta para mim era ser o melhor atleta que eu podia ser, sabe? Melhorar o máximo que eu puder, chegar lá na melhor forma física possível, melhorar minha técnica o máximo possível, chegar lá feliz, sabe? Chegar lá me divertindo, me sentir fazer parte daquele ambiente, me sentir merecedor de estar lá, sabe? Me sentir, cara, eu mereço isso aqui, eu mereço estar aqui. Eu tô com os melhores do mundo porque eu sou um dos melhores do mundo. Eu acho que isso que fez a diferença de chegar lá no final e eu conseguir, né, respirar fundo e estar tranquilo para fazer a minha prova. Nossa, cara, que massa. E agora entrando mais
Mas na questão aqui de motivação, você já conquistou medalha olímpica, já foi para campeonato mundial, pan-americano, sul-americano, praticamente tudo. E tudo bem que o ápice disso tudo, pelo menos na cabeça de uma pessoa que sonha em ser atleta de alto rendimento, é conquistar uma medalha olímpica. E você já conquistou isso. Cara, o que hoje te motiva a continuar nadando e treinando profissionalmente? Cara, eu acho que hoje a natação, para mim, virou uma ferramenta que eu posso inspirar outras pessoas, sabe? Eu conquistei uma medalha olímpica, né? A gente tem uma escassez de medalhas olímpicas no Brasil, na natação, e eu sinto que é um privilégio para mim poder passar um pouquinho para as outras pessoas o que eu aprendi, né, durante esses 15 anos de natação, de treinos, e o que me levou a chegar nessa medalha. Eu nunca saí do país para treinar fora, sabe? Nunca busquei ferramentas fora do país, sempre treinei em clubes do Brasil. E eu acho que mostrar para as outras pessoas que, sabe, treinam aqui no Brasil, que, cara, a gente tem tudo que a gente precisa, sabe? A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa acreditar. Como eu acreditei que eu podia ser cada vez melhor. Então, eu sinto que o que mais me motiva na natação hoje é isso, sabe? Eu poder inspirar outras pessoas e mostrar para as outras pessoas que o caminho existe, né? O caminho está aqui. Eu sou a prova viva de que, sabe, a gente consegue chegar lá e eu sou de carne e osso como qualquer outra pessoa, né? Eu sinto medo antes de competir, fico nervoso, tenho dúvidas, penso o que pode dar errado. E isso é normal, todo mundo sente isso, sabe? Mas eu acho que poder mostrar para as pessoas como lidar com isso e como transformar isso não numa fraqueza, mas numa qualidade, né, num ponto forte nosso para a gente sonhar mais, sabe? Sonhar maior, sonhar grande e buscar isso porque é possível, sabe? Eu acho que aproximar as pessoas um pouco mais desse sonho, porque às vezes parece muito distante, né? Ir para uma Olimpíada ou uma medalha olímpica ou estar entre os melhores do mundo, mas eu sinto que a minha motivação maior hoje é mostrar que, sabe, cara, isso não é impossível, isso acontece, está acontecendo, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um. Cara, tem mais uma pergunta antes da gente começar as perguntas groselha. E muita gente que nos acompanha almeja ser nadador de alto rendimento. E muitas delas acabam parando de nadar, seja porque conseguiu uma bolsa e foi para fora, e daí continua nadando lá, ou acaba seguindo faculdade aqui no Brasil, e aqui no Brasil não tem esse investimento que os Estados Unidos acabam dando para as pessoas. Então, eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que almejam nadar profissionalmente aqui no Brasil. Cara, hoje é muito difícil viver do esporte no Brasil, é muito difícil, mas, cara, o esporte abre muitas portas, muitas portas. Eu, hoje, com a natação, cara, eu viajei o mundo já, sabe, para competir, conheci outros continentes, conheci outras pessoas, né, aprendi outros idiomas, eu aprendi inglês porque, cara, eu fico viajando, eu tenho que me virar, tenho que falar com as pessoas. Então, aprendi inglês na marra, conheci pessoas incríveis, aprendi muito. O esporte, ele abre a possibilidade de ir para os Estados Unidos estudar, né? Foi o teu caso, foi o caso de muitas pessoas que têm a possibilidade de buscar um ensino superior, né, no exterior. Isso também abre mais portas ainda, né, para a vida profissional, uma transição de carreira. Eu acho que é difícil, mas, cara, é possível, sabe? É muito possível conciliar. A gente provavelmente vai ter que se organizar muito mais do que os nossos amigos que não praticam esporte, né? A gente vai ter que ter uma gestão do nosso tempo muito mais inteligente. Mas, cara, o dia tem 24 horas para todo mundo. Se tem gente que consegue conciliar estudos, treino, às vezes até trabalho, cara, a gente também consegue, sabe? O esporte é uma coisa que a gente leva para o resto da nossa vida, né? Os valores que a gente aprende com o esporte, a gente vai levar para sempre. Eu tenho certeza que tudo que a gente fizer na nossa vida, a gente vai ser tão esforçado quanto a gente é com a natação, né? Com o esporte.
E, cara, eu acho que se eu tenho um conselho, né, principalmente o pessoal mais novo, é se divirtam, sabe? A gente tem que se divertir mais, a gente tem que fazer do esporte, por mais que a gente entre no esporte profissional, que tem uma parte financeira, a gente não pode se lembrar do nosso amadorismo, sabe? Aquele amador, o cara que faz de graça, às vezes ele até paga para fazer, mas ele faz porque ele ama aquilo. E eu acho que se a gente não perder o nosso amadorismo, mesmo estando no profissional, não perder esse amor, sabe? Essa paixão pelo que a gente faz, cara, tudo começa a caminhar melhor, mais fácil, e a gente vai ver o quanto vale a pena, sabe? O quanto isso é recompensador. Então, assim, não tem segredo, né? Tô Uhum. falando aqui, parece que é simples, e sim, realmente é muito simples, mas não é fácil, é muito difícil. É Uhum. simples, cara. É uma coisa, a conta é simples, mas é difícil, tem que gostar muito, tem que ser apaixonado, mas quando a gente faz o que tem que fazer, eu tenho certeza que a gente não se arrepende. Porra, que conselho! Mandou muito bem, cara. E agora, entrando mais nessas partes de perguntas groselha, para finalizarmos. Bora. Tá pronto? Acho que sim. Fernandinho, o que que você comeu de café da manhã hoje? Meu café da manhã hoje foi pão de queijo, ovos mexidos e bacon. Ó, nossa, um bacon agora ia bem, hein? É que eu tô no Cara, hotel, né? Aí tem aqui a rodo. Fácil. você prefere ter o poder de falar com todos os animais ou saber todos os idiomas do mundo? Cara, essa pergunta é muito boa, mas eu acho que eu fico com falar com todos os animais. Acho que eu ia me Ah, divertir. é? Por quê? Algum cachorrinho que você tenha? E você... Cara, sei lá, tu vai pro meio do Parece... mato e começa a falar com os bichos, velho. Fala com um esquilo, com, sei lá, um rato. Ele É conta a mesmo. história da vida dele. Cara, deve ser muito irado. Nossa, é mesmo. Pipoca doce ou salgada? Salgada, com certeza. Muita manteiga. Churrasco ou sushi? Churrasco. Ai, eu achei que um gaúcho falar sushi eu ia estranhar. Não, eu gosto muito de sushi, mas churrasco não tem como bater, Uhum. não. Agora, para finalizarmos essa aula, se você pudesse se definir uma palavra, cara, qual ela seria? Caramba, definir em uma palavra. Hum, acho que hoje eu coloco como disciplina. Eu acho Olha. que a minha maior qualidade hoje é disciplina. Tem um, tem um vídeo do Federer falando que é muito legal, não sei se tu viu, que ele fala que fala sobre o talento, né? Ele fala que as pessoas sempre falaram que o Federer foi muito talentoso, né? Que ele ganhava tudo, ele jogava fácil, né? Ele fazia parecer muito fácil, que ele ganhava porque ele tinha talento. E ele falou que, cara, ele ficava puto quando falavam isso para ele, porque dava a impressão de que, sabe, ele jogar bem era porque Deus deu um dom para ele e aí ele, sabe, só chegava lá e ganhava e tirava Uhum. todo o mérito do esforço dele, sabe, de se esforçar, de treinar, de batalhar, de, sabe, passar pelos momentos difíceis. E ele fala que hoje ele entende que o talento não é necessariamente atributos físicos, né, como ser mais alto, ser mais forte, ser mais resistente, mas ele pode ser atributos comportamentais, como foco, tá? Uma pessoa que é muito focada, que ela tem facilidade, se alguma coisa desvia a atenção dela, ela consegue voltar ao foco rapidamente, ou disciplina, né, que nada mais é do que a pessoa fazer o que tem que fazer, mesmo quando não quer fazer, ou resiliência, né, de passar por situações difíceis e conseguir, né, segurar o tranco. Enfim, ele fala que o talento ele pode vir disso, sabe, de atributos comportamentais e que, querendo ou não, são escolhas nossas, né? Então, dessa forma, a gente pode escolher ser talentoso, a gente pode escolher ser disciplinado todos os dias, né? A todo momento a gente tem decisões que a gente toma, a gente pode escolher a decisão fácil, a gente pode escolher a decisão que vai nos fazer evoluir um pouco mais. Isso é disciplina, né? Ou a gente Uhum. pode ser focado quando a gente mantém a consistência do que a gente está fazendo, ou a gente pode ser resiliente quando a gente passa por dias difíceis, sabe, sem perder
a vontade de continuar, sem perder a motivação. São escolhas, a gente tem controle sobre, né, esse talento. Eu acho que talvez um dos maiores talentos que eu tenha é a disciplina, sabe? Acho que o cara mais disciplinado que eu conheço, ou eu tento ser, Uhum. e isso eu tenho certeza que é uma coisa que me ajuda muito a continuar evoluindo. Teve até um vídeo que eu vi de um cara chamado Sameraj. Ele foi ex-juiz, ex-delegado, hoje ele é empreendedor e ele fala: trabalhe como trabalhe tanto a ponto de você se olhar no espelho e ter orgulho daquilo que você está olhando, né? Uhum. Então, acho que é bem isso daí que você falou também. Então, que aula, cara. Obrigado. Pessoal que está assistindo, eu queria pedir para que você deixasse um like caso vocês tenham gostado do conteúdo. Não é qualquer pessoa que está aqui, é um medalhista olímpico. O cara sabe o que faz. Compartilhe com as pessoas que vocês acham que possam gostar desse conteúdo. Se inscrevam no canal para mais conteúdos também. Estou postando todas as semanas. Vou postar com mais. Vou postar mais vezes por aqui. Antes era um vídeo só por semana. Vamos aumentar um pouquinho essa quantidade. E é isso. Queria agradecer ao Fernando pelo convite de novo. Foi um prazer receber você aqui, Fernando. Então, cara, obrigado mesmo, viu? Valeu, Arthur, eu que agradeço. E fico à disposição aí, pessoal. Quem quiser mandar uma mensagem no Instagram aí, conversar um pouco, ou tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar, tô disponível aí. Eu adoraria poder contribuir um pouco. Aê, valeu.